Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao capítulo 9, hoje nós adentraremos na parte 3 de propriedades das soluções. Na verdade, nós falaremos como expressar a concentração de uma solução. Isso porque a concentração de uma solução pode ser expressa de modo qualitativo ou quantitativo. Disse que uma solução com concentração relativamente pequena de soluto é chamada de diluída e que uma solução com concentração grande de soluto é chamada de concentrada. Uma das expressões quantitativas de concentração mais simples é o percentual em massa de um componente em uma solução, que é dado pela seguinte expressão: percentual em massa do componente é igual à massa do componente em solução, ou seja, do soluto, dividido pela massa total da solução vezes 100. Frequentemente, expressamos a concentração de soluções muito diluídas em partes por milhão, que é o ppm, ou partes por bilhão, o ppb, embora na IUPAC esses termos estejam caindo em desuso. O ppm, então, de um componente é dado como a massa do componente em solução, dividido pela massa total da solução vezes 10 a sexta, já que temos partes divididas por milhão. Se formos calcular ppb do componente, aí nós temos a massa do componente em solução, dividido pela massa total da solução, vezes 10 a nona, elevado a nona, porque temos partes por bilhão. Para exemplificar esses dois casos de expressão da concentração, nós trazemos aqui na sequência dois exemplos. Começando aqui com o primeiro, que diz o seguinte: uma solução é preparada dissolvendo-se 13,5 gramas de glicose, C6H12O6, em 0,1 kg de água. Qual é a porcentagem em massa de soluto nesta solução? Bem, como foi dada a massa em gramas do soluto, que é a glicose, 13,5 gramas, e a massa em gramas do solvente, na verdade a massa do solvente, que é a água, não foi dada em gramas, foi dada em quilogramas, mas nós sabemos que 0,1 quilogramas equivale a 100 gramas, podemos então calcular a porcentagem em massa via a seguinte equação. Porcentagem em massa de glicose é igual à massa de glicose, que é o meu soluto, dividido pela massa total da solução, vezes 100. A massa da solução é a soma da massa do soluto, que é a glicose, e a massa do solvente, que é a água. Portanto, nós temos que a porcentagem em massa de glicose, que é igual à massa de glicose, que é 3,5, dividido por 3,5 mais 100 gramas. Cancelamos gramas por grama e ao multiplicar por 100 temos o resultado em percentual, ou seja, 11,9% de glicose na água. Se nós quisermos calcular a porcentagem em massa de água na glicose, nessa solução, basta subtrair de 100, ou seja, 100 menos 11,9%, que é o percentual de glicose na água, percentual em massa de glicose na água, nós vamos achar o percentual de água na glicose, que é de 88,1%. No exemplo seguinte, a gente exemplifica o cálculo do ppm, ou seja, pede-se o seguinte: encontrou-se que uma amostra de 2,5 gramas de água de um poço artesiano contém 5,4 microgramas de zinco 2+, do cátion zinco 2+. Qual é a concentração de zinco 2+, em partes por milhão, o ppm? Para resolver esse problema, a gente parte do princípio de que nos foi dada a massa em microgramas do soluto, que é o zinco 2+. Como 1 micrograma equivale a 1 vezes 10 a menos 6 gramas, nós podemos converter facilmente 5,4 microgramas do meu soluto, que é o zinco 2+, como sendo igual a 5,4 vezes 10 a menos 6 gramas. Calculamos a parte por milhão usando a seguinte equação: ppm do componente é igual à massa do soluto, que no caso aqui é o zinco, dividido pela massa total da solução, vezes 10 a sexta, porque são partes por milhão. ppm do componente vai ser, então, 5,4 vezes 10 a menos 6 gramas, dividido por 2,5, que é a massa do solvente, que é a água, mais 5,4 vezes 10 a menos 6, que é o meu soluto, todos em gramas, vezes 10 a sexta.
Cancelamos grama com grama e obtemos um valor de 2,2 ppm, ou seja, a concentração de zinco na água, nesse caso, é de 2,2 ppm ou 2,2 partes por milhão. Geralmente, expressões de concentração são baseadas nas quantidades de substância, o antigo número de mols, que é dado em mols de um ou mais componentes da solução. O símbolo X costuma ser usado para a fração molar, como um subscrito para indicar o componente de interesse. Temos então que a fração molar do componente é igual à quantidade de substância de um dado componente dividido pela quantidade de substância total de todos os componentes. Para exemplificar mais essa forma de expressar a concentração de solução, nós trouxemos um terceiro exemplo, que diz o seguinte: uma solução de ácido clorídrico contém 36% de HCl em massa. Calcule a fração em quantidade de substância de HCl na solução. Supondo que existe exatamente 100 gramas de solução, para facilitar o nosso cálculo, já que nós temos a concentração de HCl em percentual, para uma solução 36% de HCl, teremos 36 gramas de HCl e 64 gramas de água, tá bom? Porque a gente está partindo aqui, estamos considerando que temos 100 gramas de solução. Poderia ser 1.000, aí eu teria 360 gramas de HCl e 640 gramas de água. Para facilitar, consideramos 100 gramas. Para calcular a fração em quantidade de substância de HCl, nós precisamos converter as massas de HCl e H2A em quantidade de substância. Portanto, a quantidade de substância de HCl vai ser igual a massa em gramas, 36 gramas de HCl, vezes o fator de conversão, que é a massa molecular. 1 mol de HCl equivale a 36,5 gramas de HCl. Lembrando que nós colocamos no denominador a unidade que nós queremos cancelar. Tá bom? Como eu quero converter de mol, de gramas para mol, eu coloco 1 mol equivale a 36,5 gramas. Então, eu posso cancelar grama com grama e eu tenho que 36 gramas de HCl equivalem a 0,99 mols de HCl. O mesmo cálculo é feito com a água. Preciso converter em quantidade de substância, porque a fração molar é dada em quantidade, em função da quantidade de substância. A quantidade de substância da água vai ser equivalente, então, a 64 gramas de água, que eu vou converter em mols, multiplicando pelo fator de conversão. 1 mol de água equivale a 18 gramas de água. Cancelo gramas por gramas e tenho o equivalente a 64 gramas de água, como sendo 3,6 mols de água. Em seguida, utilizamos a equação da fração molar, ou seja, a fração molar do componente é igual à quantidade de substância de um dado componente dividido pela quantidade de substância total de todos os componentes. Temos então que a fração molar do HCl, que é o que nos foi pedido, é igual à quantidade de substância do HCl dividido pela quantidade de substância de água mais quantidade de substância de HCl. Portanto, temos 0,99 mols dividido por 3,6 mais 0,99, tá bom? O que dá uma fração molar de 0,22. A concentração em quantidades de substância, ou concentração de quantidade, que é representada pela letra C minúscula, e que tem como unidade mol por litro, ou M maiúsculo, que representa o molar de um soluto em uma solução, ela é definida como concentração em quantidade de substância é igual à quantidade de substância do soluto dividido por litros de solução, ou volume da solução em litros. Para exemplificar o cálculo da concentração em quantidade de substância, trouxemos aqui mais um exemplo, que diz o seguinte: uma solução contém 5 gramas de tolueno, C7H8, e 225 gramas de benzeno, C6H6, bem como densidade de 0,8776 gramas por ml. Calcule a concentração em quantidade de substância da solução. Para obter a quantidade de substância do soluto,
nós partimos então da massa em grama de tolueno, que é de 5 gramas, e convertemos para quantidade de substância, usando o fator de conversão, que diz que 1 mol de tolueno equivale a 92 gramas de tolueno. Cancelando então grama com grama e obtemos o equivalente em quantidade de substância, ou seja, 0,054 mols. O que eu estou dizendo é que 5,0 gramas de tolueno equivalem a 0,054 mols de tolueno. A densidade da solução é usada para converter a massa da solução para seu volume, tá bom? Então, nós temos que 230 gramas de solução. Por que 230? Porque eu tenho 5 gramas de tolueno mais 220 gramas de benzena. A massa total aqui é 230. Mas eu tenho a massa da solução e não o volume da solução. Para converter de massa para volume, eu vou usar como fator de conversão a densidade que nos foi dada, que diz que 1 ml de solução equivale a 0,876 gramas de solução. Cancelo gramas com gramas e obtenho que 230 gramas de solução, para esse caso, equivale a 263 ml. A concentração em quantidade de substância é a quantidade de matéria do soluto por litro de solução, ou seja, concentração em quantidade de substância é igual a quantidade de substância de soluto dividido por litros de solução. Temos então que a concentração em quantidade de substância do tolueno é igual a 0,054 mols de tolueno dividido pelo volume da solução, que é 263 ml de solução. Mas percebam que o volume está em ml, então tem que usar um outro fator de conversão para converter de ml para litro. Qual? O que diz que 1000 ml de solução equivalem a 1 litro de solução. Observe que eu coloquei o ml no numerador, porque o 263 ml está no denominador. Então, aí eu posso cancelar ml com ml e obter a concentração em quantidade de tolueno como sendo igual a 0,21 mols por litro. A molaridade de uma solução, que é denotada por B, é uma unidade de concentração que também se baseia em mols de soluto. A molaridade é igual à quantidade de substância em mols de soluto por quilograma de solvente, ou seja, a concentração em mol por quilograma ou M minúsculo, que representa o molar. Antigamente, usávamos aquela concentração em quantidade, chamávamos aquela concentração em quantidade de substância de molaridade. Mas para não confundir com o termo molaridade, o termo molaridade foi substituído por concentração em quantidade de substância. Temos então que a molaridade é igual à quantidade de substância do soluto dividido por quilogramas do solvente. Para exemplificar o cálculo da molaridade, nós temos aqui mais um exemplo, que diz o seguinte: uma solução é preparada pela dissolução de 4,35 gramas de glicose, o C6H12O6, em 25 ml de água. Calcule a molaridade de glicose na solução. Para resolver esse probleminha, nós sabemos que para calcular a molaridade, devemos determinar a quantidade de substância do soluto, que no caso aqui é a glicose, e a massa em quilogramas do solvente, que no caso aqui é a água. Usamos a massa molar da glicose, que é 180,2 gramas por mol, para converter gramas em mols, tá bom? Então, nós temos que a quantidade de substância de glicose é dada com 4,35 gramas de glicose, que foi o que nos foi dado, vezes o fator de conversão. 1 mol de glicose equivale a 180,2 gramas de glicose. Cancelamos grama com grama e obtemos 0,0241 mols de glicose. O que é que diz isso? Que 4,35 gramas de glicose equivalem a 0,0241 mols de glicose. Como a água tem uma densidade de 1 grama por ml, a massa do solvente é dada como? Eu tenho 25 ml de água. Vou usar como fator de conversão a densidade da água, que diz que 1 grama de água equivale a 1 ml de água. Então, cancelo ml com ml e tenho que 25 ml de água, perdão, antes disso eu também vou converter em quilogramas, porque pela definição de molaridade,
a massa não é em grama, mas em quilograma, então vou ter mais um fatorzinho de conversão aqui, que diz que 1 quilograma de água é igual a 1.000 gramas de água, tá bom? E aí eu cancelo gramas com gramas, e agora sim eu tenho a massa do solvente em quilogramas, 0,0250 quilogramas. Finalmente, com a quantidade de substância do soluto e a massa do solvente em quilogramas, eu posso calcular a molaridade a partir da expressão. Temos então que a molaridade da glicose vai ser igual a 0,0241 mols de glicose dividido por 0,0250 quilogramas de água. Portanto, nós temos que a molaridade da glicose vai ser de 0,964 mols por quilograma. Para sintetizar todos esses cálculos, nós temos aqui um fluxograma que diz o seguinte: se eu parto da massa do soluto, eu posso converter essa massa do soluto em quantidade de substância do soluto usando como fator de conversão a massa molar, tá bom? Se eu tenho o volume da solução e a quantidade de substância do soluto, eu posso então encontrar facilmente a concentração em quantidade de substância, ou seja, em mols por litros de solução. Por outro lado, se eu tenho a massa do solvente em quilogramas e a quantidade de substância do soluto, eu posso encontrar a molaridade, que é mol por quilograma de solvente, tá bom? Se essa massa do solvente não estiver em quilogramas, basta converter de grama para quilograma ou da unidade correspondente para quilogramas. Eu posso também partir da massa do solvente junto com a massa do soluto para obter a massa da solução. De posse da massa da solução, a partir da densidade, eu posso obter o volume da solução. De posse do volume da solução e da quantidade da substância do soluto que é obtida a partir da massa do soluto, eu posso então obter a concentração e quantidade de substância a partir da massa do solvente. Eu tenho aqui outras possibilidades nesse fluxograma. Por exemplo, eu posso determinar a molaridade a partir do volume da solução. Basta eu seguir o sentido oposto aqui do meu fluxograma. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Temos aqui a atividade assíncrona hoje, 8, que deve ser postada até as 23 horas e 55 minutos do dia 4 de julho. Desejo a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!